Boa noite a todos, é uma alegria imensa poder gastar esse tempo com vocês em torno da palavra de Deus e de assuntos que dizem respeito ao modo como a gente pensa a teologia, como pensa a vida cristã e se relaciona com as coisas de Deus. Trago saudações da minha igreja lá no Ceará, a Batista Manaim. Nós estamos nesse momento na conferência de aniversário da nossa igreja, o que deve fazer você imaginar que eu sou um pastor muito desnaturado, né? Mas a verdade é que a conferência de aniversário seria na semana passada, o outro pregador lá da conferência, o Dr. Augustus, ele teve que mudar a data, aí acabou que chocou aqui com o evento, mas deu tudo certo, tem pregador convidado lá, tem outros pastores na igreja, Manaim é uma igreja que tem sido muito generosa com a minha vida, e tem me permitido poder sair e falar das coisas que eu tenho conversado lá, também com outras comunidades. Sou muito grato também pelo interesse de vocês, né, e todo o esforço em despender recursos e tempo para trazer pregadores de fora, gente para vir trazer ensino e instrução. Isso evidencia que vocês são uma igreja preocupada com aprender, né? E aprender com aquilo que Deus tem feito em todo o Brasil. Né? A gente tem uma igreja que cresce do Brasil de forma não muito igual em cada cidade, em cada estado, mas Deus tem feito coisas muito particulares em ministros, em pregadores, em igrejas e comunidades, institutos e seminários, em lugares diferentes do Brasil, e esse intercâmbio que Deus nos permite ter de pregadores de um estado indo para outro, igrejas de um estado servindo outras igrejas de outros estados. Eu vi aqui conhecer irmãos e ministérios e pastores, ouvir histórias e ouvir como a igreja funciona e ver o evangelho de Deus que é pregado lá na igreja, sendo pregado aqui, o evangelho de Deus que eu canto lá na igreja, sendo cantado aqui, sempre nos anima de nos fazer lembrar que Deus está trabalhando e está atuando no Brasil todo. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Eu sempre cresço muito, sempre venho nessas viagens para ensinar, mas eu volto tendo aprendido muita coisa, pelo simples fato de ver uma igreja existir dia a dia fora daquilo que eu estou vendo todo dia. Isso é muito gratificante. Meus slides estão atrás de mim, então, se alguém quando olhar para trás, se alguém tiver um espelho aí grande à mão, por favor, quiser me emprestar, eu deixo ele aqui, eu não vou ter que olhar tanto para trás. Mas a gente vai conversando aqui ao longo do nosso papo. Eu vou ler com vocês a definição de vulgar, que foi dado no site da inscrição do evento. Diz vulgar, adjetivo do latim vulgaris, relativo ou pertencente ao vulgo, à plebe, ao popular. Banal, comum, corriqueiro, usual e ordinário. A minha função hoje é motivá-lo a pensar teologia a partir do vulgar. E fazer teologia para o vulgar. Eu quero motivá-lo a pensar acerca da palavra de Deus e acerca das questões do evangelho e da sua própria vida particular a partir daquilo que é comum, a partir daquilo que é normal, a partir daquilo que é corriqueiro, a partir daquilo que é vulgar. Quando a gente fala de vulgar, parece que a gente está falando de algo que não vale nada. E é meio isso mesmo. A ideia é que a nossa vida comum, aquilo que é do vulgo, não é? Muitas vezes é vista como algo que não vale muita coisa. A gente vive nesse contexto de vida espiritual, aquela vida que é de Deus e aquela vida que é vulgar, que é comum, que vale menos. Se eu chego para você e pergunto, como é que vai sua vida espiritual? O que é que você me responde? Você vai falar dos seus devocionais, você vai falar da sua leitura bíblica, você vai falar sobre sua frequência na igreja. Você não vai me falar se você paga em dia na praça. Você não vai me falar se você dirige bem no trânsito. Você não vai me falar se você é um profissional que não sonega imposto, que dá as notas direitinho. Você não vai me falar sobre o modo como você lava a casa, como você, cria seus filhos. A gente dividiu a vida entre aquilo que é espiritual, que são coisas especificamente eclesiásticas ou mesmo devocionais, e aquilo que é a vida comum, secular, vulgar. E a gente olha para o mundo a partir das lentes da crise da modernidade. A gente olha para o mundo a partir de uma divisão entre o secular e o sagrado, em que a gente começa a tentar interpretar a vida a partir da ausência de Deus. Esse é o mal, eu já tinha que ter passado esse slide junto com falar crise da modernidade, entendeu? Eu tinha imaginado um negócio assim todo, né? E infelizmente eu não vou conseguir, mas vai dar bom, vai dar bom. Vai ser triste eu passar assim e tal, e atrás está outra coisa. Né? Aí vocês vão me ajudando aí. Se o slide atrás tiver nada a ver com o que eu estou dizendo, aí vocês me dão um toque. Faz assim com a mão, ó. Aí eu vou me tocar que está errado. O termo crise da modernidade é um termo que tem sido muito usado na filosofia, até mesmo algumas vezes no jornalismo, para falar do fato em que, dentro do ambiente moderno, as pessoas excluíram Deus como a fonte de respostas para a vida vulgar,
para a vida comum. E excluindo Deus, entraram em crise. Porque não encontram, fora da esfera daquilo que é divino, a resposta que eles estão procurando, excluindo o Senhor. Uma definição, que está aí, não está. Opa, foi. Uma definição dada de crise da modernidade vem do Pedro Goren, no livro Pós-Modernidade, Ética e Educação, que diz assim: na modernidade, o homem se conscientiza de suas capacidades racionais para o desvelamento dos segredos da natureza e busca empregá-las no sentido de encontrar soluções para seus problemas. Substitui uma cultura teocêntrica e metafísica, dependente da verdade revelada e da autoridade da igreja, por uma cultura antropocêntrica e secular. Essa é a definição do modo como a modernidade tenta construir saber. Como se tenta interpretar o que é vulgar, o que é comum. Tira Deus da jogada, tira a igreja da jogada, tira a revelação da jogada, agora nós vamos usar a nossa mente. Desde o auge do Iluminismo e da Revolução Francesa, quando começou-se a desenvolver cultos à razão, Robespierre mesmo pegou uma moça, pagou uma grana para ela, vestiu ela de deusa, era a deusa razão, ela foi fazendo uma procissão e todos foram louvando e adorando a deusa razão no auge da Revolução Francesa. A religião da humanidade que se dá pós-iluminismo afeta o modo como nós interpretamos o mundo hoje, até mesmo no contexto de igreja. A gente olha para as coisas a partir de uma ordem da natureza e uma ordem da graça. A gente olha para o mundo da natureza como o mundo da vida normal, da vida comum, da vida vulgar, e uma ordem daquilo que é da graça, que é a igreja, que é fé. Então você vem para a igreja para ter um contato com o divino, para ter comunhão com Deus. Então você levanta as mãos, você fecha os olhos, você canta, você sente um negocinho gostoso aqui entre o pâncreas e o estômago, que faz um quentinho, e você diz que está sentindo a palavra de Deus no seu coração, você está sentindo o Senhor no seu interior, você sente um arrepio na espinha, que você tem certeza que é o divino tocando em você. Então você volta para casa, e tem o trânsito, e tem a família, e tem sua sogra que mora com você, e tem os filhos que dão trabalho. Por que vocês riram da sogra? Minha sogra mora comigo, certo? É maravilhoso, amo minha sogra. Beijo, Nelane, onde você estiver. Né? E você tem um emprego, você tem a sua profissão, e você é um advogado, e você é um empregado, você é uma secretária, você é um médico. E o modo como você começa a pensar a sua vida comum não tem nenhuma relação com o quentinho que você sentiu no seu interior no domingo. Não tem nenhuma relação com as coisas que seu pastor falou pregando para você acerca de questões espirituais e etéreas. Existe aquilo que é da igreja. E eu sou crente e muito crente. Mas agora eu sou médico, agora eu sou profissional, agora eu sou engenheiro. O que é que isso tem a ver? E a gente cria essa relação separada entre o que é da graça e o que é da natureza, em um nível superior e em um nível inferior. Aqui uma divisão que o Francis Schaeffer faz no Morte da Cidade, no Morte da Razão, quando ele fala que aquilo que é da graça é Deus o Criador, enquanto aquilo que é da natureza é a criação. Aquilo que é da graça é o céu e as coisas celestes, enquanto o que é da natureza é a terra e as coisas terrenas. Na graça a gente tem o invisível e a sua influência na terra, enquanto na natureza a gente tem o visível e o que faz parte da natureza e o homem na terra. Na graça a gente tem a alma humana, enquanto a natureza o corpo humano. Na graça a unidade, enquanto a natureza a diversidade. Então na igreja a gente tem uma só fé. Quando a gente sai da igreja, a gente dá um murro na cara do colega por causa de política. Né? Então, na igreja, a gente tem a questão da alma espiritual, um corpo, não é, que perde sentido diante daquilo que nos eleva. Mas é o que a gente faz com os nossos corpos em casa, na rua, com os colegas, com os colegas de escritório. Aí não, aí significa menos. Porque o que é da graça é minha alma. Então eu faço o que eu quiser com o meu corpo, o meu coração é de Deus. Porque a gente cria uma divisão. Aquilo que é visível, aquilo que se vê, importa menos no modo como eu vivo minha vida com Deus, desde que aquilo que não se vê seja entregue a Ele. Deus, o Criador, está lá, top. Mas aqui na criação, eu crio uma divisão entre o que é vulgar e o que é espiritual. Existe um quadro muito famoso, chamado A Escola de Atenas. Você deve ter visto ele em algum momento da sua vida. É um dos afrescos mais famosos daquele artista renascentista, que é mais conhecido pelas Tartarugas Ninja, chamado Rafael. Tá? Esse quadro foi pintado entre 1509 e 1511, como parte da comissão de Rafael para decorar
uma série de quartos, hoje são conhecidos como o Estante de Rafael, que são os quartos de Rafael, no Palácio Apostólico do Vaticano. É uma obra-prima de Rafael e personifica muito do espírito clássico da Renascença. No meio dessa obra, você deve ver aí dois homens. Você tem a esquerda, a minha direita. À sua esquerda, Platão, com o dedinho para cima, e à minha esquerda, à sua direita, Aristóteles, com a mão espalmada para baixo. Os gestos indicam aspectos comuns da filosofia desses dois homens. Platão e Aristóteles foram talvez os dois maiores nomes da filosofia grega. Platão, com sua teoria das formas, falava de um mundo ideal, de um mundo perfeito, de um mundo onde as coisas são em sua perfeição, enquanto Aristóteles, com seu empirismo, com sua visão concreta das coisas, falava do mundo daqui. Enquanto Platão argumentava sobre um senso de intertemporalidade, Aristóteles olhava para a fisicalidade. Isso representa muito sobre as formas como a gente muitas vezes interpreta fé. Por um lado, a gente tem uma fé que às vezes é puramente material. Fala das coisas do mundo ideal. Então, amo a Deus, amo o Senhor, meu coração é dele, minha vida eu faço como eu quiser. Deus não se importa com as minhas roupas, Deus não se importa com o meu emprego, Deus não se importa com o que eu digo, Deus não se importa com o que eu faço, Deus não se importa com quem eu transo, Deus não se importa com nada. Deus não se importa com as palavras que eu uso. Eu entreguei minha vida a Deus, mas foi o coração. Por outro lado, existe o problema de o cristianismo vulgar muitas vezes tomar o espaço daquilo que é realmente algo espiritual. Então acaba que se dessacraliza a fé. E o cristianismo se torna nada mais do que um instrumento para resolver realidades temporais. Então você tira de Jesus todo aspecto do que é transcendente, do que é salvador, do que é vida eterna, ele vira um revolucionário político, ele vira um agente de bem-estar social, e Jesus acaba sendo desmistificado para dar respostas ao mundo empírico. Como é que nós, como cristãos, então, lidamos com esses dualismos? E a palavra é integracionismo. E talvez essa palavra te assuste um pouco, certo? Porque dentro de muitos ambientes religiosos, integracionismo fala especificamente da relação entre psicologia e aconselhamento bíblico. Tem os integracionistas que creem na psicologia, esse demônio que está por aí, né? Creem nesse Deus falso que é a psicologia, e o aconselhamento bíblico, noutético, é isso que é de Deus e tal. Esse é um debate que existe muito dentro do ambiente brasileiro. Mas o nome integracionismo não é exclusivamente aplicado a isso dentro da teologia. O termo integracionismo fala sobre o esforço de integração mesmo. No prefácio dessas obras, sobre a série sobre cristianismo e integração, que o J.P. Moreland cuida, junto com o Francis Beckwith, eles interpretam dizendo que existem dois tipos de integração cristã, no modo como se vive a fé. Existe uma integração conceitual e uma integração pessoal. O que é isso? Eles vão dizer que a integração conceitual é onde as crenças teológicas de alguém, especialmente aquelas crenças teológicas derivadas de um cuidado, de um estudo cuidadoso da Bíblia, são mescladas e unificadas com ideias importantes e razoáveis da profissão ou da faculdade, uma visão de mundo coerente e intelectualmente satisfatória. Então você é um cristão e você lê na sua Bíblia que a vida existe desde a concepção. Deus nos cria e nos forma ali desde o começo. O feto de João Batista reconheceu o feto de Jesus. Isso é fé, está no texto. Então você é um médico. E como médico você é posto para discutir sobre aborto. E você procura uma integração. Não, na igreja, na minha Bíblia eu leio uma coisa, mas aqui eu sou médico e aqui aborto é outra coisa. Não, você não cria esse dualismo. Você integra esse dualismo. Você olha para essas duas áreas da realidade e dá uma resposta una. Você lê algo na Escritura e você aplica aquilo na sua vida. Você lê que o homem nasce mal, que o homem nasce dado ao pecado, que o homem nasce longe e inimigo de Deus, ainda que haja uma imagem de Deus ali. E você é da área da filosofia, é das ciências sociais, é talvez até do direito, e começam a discutir sobre natureza humana, o homem é essencialmente bom, é essencialmente mal. Você tem uma verdade de fé que você não exclui no teu processo acadêmico, profissional, na vida universitária, na vida comum, para criar outras respostas. Você junta essas respostas. Existem integrações que são mais difíceis. Você é da área de biológicas e começa a falar sobre teoria da evolução. E você lê Gênesis 1 e você acha que tem outra coisa ali. Como é que você integra essas duas coisas? Você pode ser um dualista. Você pode olhar e dizer, não, a Bíblia diz que a criação terra jovem. Na minha vida acadêmica eu vejo o processo evolutivo de especiação e eu vou crer nas duas coisas. Domingo eu sou terra jovem, tatuado Dalto Lourenço aqui no braço e tal, mas segunda-feira não, ali é outro ambiente. Isso é dualismo,
O esforço de integração vai tentar fazer duas coisas. Uma de duas coisas. Ou vai reinterpretar Gênesis e dizer, não, na verdade, eu estou interpretando de um jeito muito errado, não é bem assim, o texto não está dizendo isso, o texto está dizendo outra coisa, o texto não está querendo falar de uma terra jovem, o texto tem essa ideia, mas a hermenêutica é essa, a literatura é essa, aí tem autores que vão por essa linha, ou você vai achar que o modo como se faz ciência dentro do ambiente acadêmico privilegia unicamente uma escola, exclui quem tenta provar outra coisa e rejeita uma visão de terra jovem, o design inteligente e tal. Você vai procurar um jeito de integrar essas ideias. Você não aceita duas ideias opostas como verdades em áreas diferentes da vida. Essa é a integração no nível conceitual. Ficou claro? Mas existe uma integração no nível pessoal, onde a pessoa busca viver uma vida unificada. Uma vida em que ele ou ela é o mesmo em público e em privado. Uma vida em que vários aspectos da sua personalidade são consistentes entre si e propícios a uma vida de florescimento humano como discípulo de Jesus. Pensar em integração entre a vida comum e a vida da fé é pensar em viver discipulado de forma integral. Não é simplesmente lutar para juntar ideias que parecem opostas na fé, na revelação da palavra e no ambiente acadêmico. É também sobre como você vive a sua vida de fé de forma coerente. Onde a tua santificação na vida comum é coerente com a fé que você ouve pregada na igreja. Onde você não vem para a igreja simplesmente para ouvir algumas palavras que vão te ajudar a dormir bem à noite, mas que afetam todas as formas de viver que estão à sua disposição. Onde o modo como você cria filhos, o modo como você paga as contas, o modo como você dirige o carro, o modo como você ri de humor, os filmes que você escolhe assistir, a hora que você escolhe dormir, onde tudo é afetado pela fé. Onde tudo é afetado por aquilo que você aprende da parte de Deus. E você busca um discipulado integral, total e absoluto. Você não se contenta a viver um cristianismo de domingo. Você precisa que o cristianismo afete as áreas mais vulgares, mais comuns da sua vida. Porque é isso que Jesus veio nos entregar quando ele nos convida ao discipulado. A entregarmos tudo, a dizermos não a nós mesmos, dizermos sim para a cruz e então segui-lo nesse caminho de discipulado. Isso afeta tudo. A gente tem uma coisa que a gente diz lá na nossa igreja, na manhã, aos novos membros, sempre quando alguém vai se tornar membro, passa por uma entrevista com 2 presbíteros pelo menos. E nas recomendações finais que a gente dá, a gente sempre diz, irmão, aqui não existe, não é da sua conta. Porque você é da nossa conta, e nós somos da sua conta. Se tornando membro da igreja, agora minha vida te diz respeito, tua vida me diz respeito. E não tem área da vida que a gente esconde um do outro. O modo como você cria seus filhos é da minha conta. O modo como você trata sua mulher é da minha conta. O modo como você gasta seu dinheiro é da minha conta. Quando você vai passar férias é da minha conta. Não porque a gente vai ficar fiscalizando sua vida, tipo espião, atrás do poste, sabe? Querendo cafungar e fofocar. Mas que a gente está aqui para se ajudar em todas as áreas da vida. Porque o discipulado afeta todas as áreas da vida. E a gente está aqui para se exortar, para se aconselhar, para se incentivar em todas as áreas da vida. Porque o cristianismo não é uma coisa que a gente coloca um crachá no domingo e tira na segunda. É algo que afeta cada detalhe da nossa existência. Porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas simplesmente escolhem assumir elementos da fé e ignorar aquilo que ofende suas escolhas naturais de vida. Então as pessoas, por exemplo, tem um errinho no slide em cima, mas você lembra dessa história? Opa, passei demais. Você lembra dessa história das pessoas fazendo a oração para agradecer a propina? Então o cara recebe propina e vai se juntar para orar, para agradecer a Deus pela propina recebida. Tem o outro slide, eu não vou mostrar ele em detalhes, mas é uma moça, que é uma entrevista, não vai aparecer o áudio dessa entrevista, eu presumo, mas o que é que as moças estão falando? Ela é uma atriz de filmes pornográficos, que é evangélica. E ela diz, eu não vejo nenhum empecilho entre eu ter minha fé na igreja e o meu trabalho, o meu ganha-pão, pelo amor de Deus, ser esse. Não é? Existe uma... Deixa eu passar isso aqui. Quero passar, passou. Recentemente, deixa eu dar um outro exemplo. Recentemente, um famoso pregador conhecido, eu não vou dar o nome dele só pela infelicidade mesmo em todo caso, faleceu recentemente e surgiu muitos escândalos na área da área sexual dele. Ele ia para casas de massagem, tinha contatos com prostitutas, tinha acusações de abuso sexual, e todo o relatório que foi feito acerca de um pregador internacionalmente conhecido. As moças diziam que ele fazia com que elas orassem com ele, depois
dos momentos sexuais ali, agradecendo a Deus pela oportunidade que eles estavam tendo juntos. O nível de cinismo é muito alto. Mas veja qual é a raiz disso. São muitas. Mas todos esses casos têm em comum o fato de que a vida da fé e a vida normal são tratadas como coisas separadas. Eu posso ter um Deus na igreja, que eu prego todo domingo, que eu ensino, que eu cuido das pessoas, eu posso pregar e ensinar, e nossa, Deus é uma coisa maravilhosa, e na segunda-feira eu achar que tudo bem eu abusar, tudo bem eu contratar prostitutas, tudo bem eu tentar criar um tipo torcido de integracionismo, onde eu agradeço a Deus pela propina, onde eu faço moças que eu usei da minha autoridade como líder religioso para ludibriar, para ter uma noite comigo e fazer ela orar comigo, agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu. A gente tem uma tendência no nosso coração de tentar justificar o nosso pecado, de tentar achar até mesmo respostas religiosas para o nosso pecado. E o que é que a gente faz? Ou a gente separa as áreas da vida, ou a gente integra com cinismo. E diz, não, mas Deus está aqui no meu aborto. Deus está aqui no meu... Deus entende, sabe? Deus vê. E entende, e vê. Eu aconselhando uma moça uma vez na igreja, que teve relações com o namorado consentidas, mas um tanto desconfortáveis para ela, diante do excesso de insistência do namorado, ela dizendo que sempre que eles terminavam e ela ficava muito triste, ele dizia, não, amor, Deus entende. Deus entende. Deus vê. Deus está vendo a nossa luta. Isso deveria dar mais medo do que consolo. Porque Deus vê. Deus vê. Deus entende a tua safadeza, caba vagabundo. Acaba que a gente tem um esforço, muitas vezes, de justificar nossas falhas, nossos pecados, nossos abusos, criando tipos errados e imorais de integração. O que a gente precisa? A gente tem que aprender a pensar teologicamente. Fazer teologia para o vulgar e fazer teologia com o vulgar. Fazer teologia para a vida comum e fazer teologia com a vida comum. A gente acaba, às vezes, sendo incentivado a ter uma visão de fazer teologia muito escrituralista. Como se fazer teologia fosse simplesmente não aceitar nada da vida comum e simplesmente pensar Deus a partir exclusivamente da Escritura. Eita. Mas não é da Escritura não, pastor? É, claro que é. Mas nós pensamos na Escritura para a vida comum, mas entendendo que há um Deus que se revela na e para a vida comum. O escrituralismo, por exemplo, esse é um termo de John Robbins, que fala sobre o problema da confiabilidade geral dos sentidos. Uma citação muito famosa veio de um texto chamado Escrituralismo, uma cosmovisão cristã, do Greg Crampton, onde ele diz que o escrituralismo ensina que todo o nosso conhecimento deve ser derivado da Bíblia, que tem um monopólio sistemático sobre a verdade. De acordo com o princípio reformado do solo escritura, nem a ciência, nem a história, nem a filosofia são necessários para conhecer a verdade. De acordo com o escrituralista, nenhuma teoria da verdade de duas fontes é ensinada na palavra de Deus. Um outro autor muito famoso é um homem chamado Vincent Chung. Ele escreve dizendo que as escrituras são o princípio primeiro da visão cristã do mundo, de modo que o verdadeiro conhecimento consiste apenas no que é diretamente declarado nas escrituras e do que é validamente dedutível das escrituras. O que ele está dizendo? Eu não vou ler a citação inteira para poupar o nosso tempo. Mas o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo para a gente que fazer teologia, que pensar Deus, e não só pensar Deus, mas pensar a realidade, é algo que se dá exclusivamente de um esforço teológico escriturístico. Deus se revela na Escritura e apenas na Escritura. E a gente faz teologia apenas a partir daquilo que está posto lá, e a gente não tem verdades fora disso. Eu citei há pouco tempo para vocês o caso da psicologia e do aconselhamento bíblico. E esse é um exemplo muito relevante para falar sobre como a gente pensa e faz teologia. Em um lado, eu tenho aqui a logo da ABCB, porque é o maior exemplo disso, Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, de Conselheiros Bíblicos. É que você escrever abcb.com.br, você cai no site dos Criadores de Búfalos. Não é? Alguém cria búfalo no Brasil, por incrível que pareça. Então, é isso que acontece. Mas a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Eles são uma instituição brasileira, são sediados aqui em São Paulo, se não me engano, no estado de São Paulo, e eles têm um trabalho maravilhoso no Brasil, instruindo, ajudando e formando conselheiros bíblicos.
As pessoas, então, são treinadas por eles para aprender a aconselhar outras pessoas a partir da palavra de Deus. Só que a ABCB também tem uma filosofia bem anti-psicologia. Eu digo porque conversei com vários homens lá, os admiro profundamente, acredito em muitas coisas que eles dizem, e muitas das críticas que eles fazem em psicologia são realmente certas. Por outro lado, aí é o psi no grego, né, é o símbolo da psicologia. A gente tem psicólogos cristãos, que tentam criar uma integração entre a sua fé e o conhecimento psicológico. De um lado, a gente tem a ABCB dizendo que a gente não cria essa integração. A gente tem a revelação da palavra de Deus sobre o que é o ser humano e quem é o ser humano, e você não precisa de mais nada além disso. O que a psicologia tem para dizer sobre a alma humana, sobre o ser humano, que Deus já não diga? Do outro lado, você tem psicólogos cristãos dizendo que, na verdade, existem áreas da vida humana que não foram descortinadas por Deus na sua palavra, e que o conhecimento comum da existência é útil para responder questões para a vida. Sabe o que é que eu encontro? Geralmente, quando eu converso com alguém da ABCB ou com um cristão comum na psicologia, eu encontro duas pessoas com problema de integração. Na ABCB, e a ABCB que eu uso como um tipo de uma postura geral, na ABCB se crê que não, a palavra de Deus fala sobre o homem, e só a palavra de Deus fala sobre o homem, e não existe mais nenhuma informação verdadeira sobre o homem que eu possa encontrar fora da palavra de Deus, e seja útil para ajudá-lo no que é que seja. Do outro lado, eu vejo psicólogos cristãos dizendo, não, existe aqui a realidade sobre o que é a alma humana, sobre o ser humano, sobre como funcionam as relações de causa e efeito na sua existência comum. Aí vai as correntes da psicologia, tem as terapias curtas, terapias longas, aí vem a galera da Deep Psychology, aí tá lá Freud, tá lá o pessoal lacaniano, aí tem o pessoal das comportamentais, aí tem as humanistas e tal, e aquela salada toda dentro da psicologia. E muitas vezes o que eu encontro é pessoas seguindo verdades da sua corrente psicológica completamente contrárias à palavra de Deus. Diz, não, mas aqui é teologia, não é psicologia. Aí chega o irmão para perguntar, e eu digo, cara, mas como é que é isso aí? Você é de Skinner? Você segue a ideia do behaviorismo radical? Sigo. Mas como é que é isso que Skinner fala sobre a inacessibilidade do homem interior, a mente que não é acessível? Skinner vai escrever no behaviorismo radical que nem existe, mente nem existe. E mais a Bíblia não fala do homem interior, de onde provém o comportamento. Como é que você lida com isso? Aí, não, pastor. Aqui é psicologia, não é teologia. Ué, mas onde é que mora, então, o modo como a gente pensa, faz e questiona a existência comum, faz teologia para a existência comum e pensa teologia a partir das questões da existência comum, se é impossível eu receber informações da realidade acerca do homem, como parece ser o caso do problema da ABCB, e como eu vou conseguir, então, dar respostas da palavra de Deus para a realidade do homem, quando esse parece ser o problema do pessoal da psicologia cristã, muitas vezes. Parece complicado, porque a gente está na corda bamba, né? E qual é a resposta? É o ponto do meio, né? Onde é que a gente acha esse ponto do meio para lidar com tudo isso? Deixa eu pular aqui um slide, que eu acho que está ficando meu... Não sei, eu errei, não coloquei meu cronograma aqui de tempo, então me disseram, fale quanto você quiser. Disse, a última vez que fizeram isso não deu certo. Certo? Porque às vezes eu vou com 70 slides. Eu tenho 70 slides, certo? Eu estou no 20, eu estou no 19. Então, assim, eu vou dar uns pulos aqui de vez em quando, tá? Vamos lá. Alguém falou a rocha ali. Adorei. É nóis. Quais são as fontes do conhecimento teológico? Como é que a gente pensa teologia? Como é que a gente pensa a palavra de Deus? Eu fiz essa introdução, a gente está na introdução, certo? A gente está saindo da introdução agora. Como é que a gente pensa teologia? Como é que a gente pensa a palavra de Deus de uma forma que realmente responda para a existência do mundo real e que receba informações do mundo real? Para que só assim a gente possa construir teologia a partir do vulgar e para o vulgar. Porque veja, eu não estou falando simplesmente de você fazer teologia a partir da Bíblia para a vida comum. Então eu tenho minha Bíblia e vou pensar, eu tenho esse problema da minha vida comum, eu estou preocupado, eu estou da faculdade de sociologia, eu ouvi falar sobre materialismo histórico, a história do mundo é a história da luta de classes. Será que é isso mesmo? Vou abrir aqui em Romanos 8, vou ver se eu... Não tem, certo? Não vai ter. O processo de pensar teologia e pensar verdades para a nossa vida comum perpassa também por encontrar informações da vida comum. Deus nunca intentou que o sola escritura se tornasse nu da escritura. Eu vou definir esses dois conceitos para vocês com cuidado. A ideia de sola escritura é a ideia de que apenas a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus se revela acerca da sua verdade, acerca das suas questões de fé e de salvação unicamente na sua palavra.
Então nós não temos outro evangelho como os mormons, nós não temos outros profetas que são tratados quase que em pé de igualdade com as escrituras, como os adventistas. O que nós temos é unicamente a palavra da verdade. Nós não temos o magistério da igreja como mediador da salvação e fonte de revelação, como no catolicismo. O que nós temos é a escritura sagrada, é Deus falando na sua palavra e ponto. Isso é só a escritura. Nós não cremos em outras revelações inspiradas que venham a ser voz de Deus para a gente. O problema é que a gente transforma isso, às vezes, num conceito de nuda escritura. A ideia de nuda escritura surgiu no meio do debate fundamentalista. Tem esse livro muito famoso, A Teologia da Palavra e do Espírito, que traz a ideia de que a gente tem que ir para as escrituras de forma pelada, sabe? Nuda escritura. São escrituras nuas. A escritura e mais nada. Como se o processo de tentar fazer teologia fosse um processo meramente escrituralista, onde eu não tivesse todo um arcabouço como indivíduo e como ser humano de questões, de problemas, de desafios de integração para responder a partir da palavra e ler a escritura a partir de dificuldades que a gente tem. Isso foi extremado pelo pessoal da teologia da libertação e alguns autores da teologia da missão integral, quando começaram a falar sobre mediações para poder interpretar a escritura. Não quero entrar muito nisso, porque aí já é tecnicidades muito maiores. Mas o Boff, por exemplo, quando ele escreve no A Teologia do Político e Suas Mediações, ele fala sobre 3 mediações para fazer teologia. Então você tem a mediação socioanalítica, que é a ciência do social. Então eu vou escolher uma filosofia, uma visão de mundo. Então eu vou pegar aqui o marxismo, vou pegar aqui o freudianismo, vou pegar aqui o evolucionismo, tal. Você vai escolher uma ciência do social. Ela é ateia, ela é laica, ela não vem da escritura. E então você tem uma segunda mediação, essa é a mediação hermenêutica. Então aí eu vou pegar essa informação da ciência social e eu vou jogar na minha leitura da escritura para então entender a escritura a partir daquela leitura. Aí eu vou ter uma interpretação marxista da escritura. Eu vou ter uma interpretação freudiana da escritura. E então tem a terceira mediação, que é a mediação prática. Que então eu vou pegar essa salada que eu fiz e eu vou trazê-la para responder os problemas da vida vulgar. Não! É um lixo isso, certo? É uma porcaria, não faça isso. Por quê? Porque o que você está fazendo é simplesmente importar para a escritura informações e conhecimentos que não estão sendo analisados pela escritura. O nosso modo de pensar teologia, por mais que não seja um modo nu, a gente acredita que tem pressupostos, tem questões que a gente traz para a leitura do texto, porque nós somos pecadores e às vezes temos dificuldade de ver no texto mais do que o reflexo de nós mesmos. Há um esforço, sempre que lemos a escritura, para julgar, responder e desafiar os nossos próprios pressupostos. Aquelas mediações que a gente traz sem querer. Então você vai para a faculdade e você ouve um monte de coisa sobre o homem e você não simplesmente assume essa visão e traz para a escritura. Você julga essa visão a partir da escritura quando você, que assume informações da realidade, julga a própria realidade a partir da escritura. Mas não só isso. A gente não está simplesmente julgando a realidade a partir da escritura, a gente também está construindo nossa visão de mundo a partir de informações que não estão na escritura. Vou dar uma frase para vocês muito simples, mas que sua implicação prática pode ser muito polêmica. A ideia é que toda a escritura é verdade, amém? Toda a escritura é verdade. Mas a escritura não é toda a verdade. Toda a escritura é verdadeira, não é só a escritura, é toda a escritura, nada nela é falso, tudo nela é verdadeiro. Mas a escritura traz todas as verdades sobre a vida possíveis. Você lê na escritura sobre a melhor forma de fazer uma embaixadinha? Não tem. Você lê na escritura se a Gol ou a Azul é a melhor companhia para viajar? Você lê na escritura a melhor forma de se prevenir do coronavírus? Você lê na escritura como trocar o óleo do seu Etios 2013? Você não lê, certo? Você não está lá. Não está lá. Existem verdades que estão na escritura, mas a escritura não traz todas as verdades possíveis à existência. Pense na criação de filhos. Quando a gente fala de criação de filhos, a gente tem muita teologia aí. Provérbios, é muita coisa sobre criação de filhos. Mas então, quando a gente toma esse arcabouço de verdade, existem particularidades que você não vai encontrar respostas na escritura. E como é que a gente faz? A gente começa a ler outras coisas. Que coisas são essas? A gente começa a ler a vida, a realidade. A gente começa a encontrar informações da experiência, da vida comum. Seu pai vai lhe dar uma dica, sua avó vai lhe dar uma outra completamente diferente. Né? As suas tias vão dar pitaco, e outros vão dizer que a barriga pontuda é menino. E todo mundo vai ter ali as suas ideias baseadas nas suas experiências. E todas essas informações têm a sua utilidade,
para nos fazer encontrar significado na e para a vida comum. Se por um lado existe o risco de nós fazermos teologia a partir da vida comum sem a Escritura, às vezes corremos o risco de sermos meros exegetas que não conseguem responder à realidade porque a nossa cabeça fechou. A gente consegue discutir teologia bíblica. Mas como é que eu crio meu filho? Sei lá. Eu sei teologia de Provérbios. A gente estuda antropologia bíblica, mas eu estou com depressão, pastor. O que é que eu faço? Não, mas está aqui a antropologia bíblica. Mas, pastor, eu estou triste e chorando, eu sei isso tudo. Qual é o versículo que eu decoro para recitar quando eu acordo de madrugada, duro, tremendo, sem conseguir entender nada, repetindo palavras aleatórias e minha mãe tem que levar a tomar Rivotril na veia, no hospital? Qual é o versículo que eu decoro? Qual que eu recito para responder isso? Às vezes as respostas não são tão fáceis. E para responder para a vida comum, a gente tem que ser tocado pelas realidades da vida comum e entender que Deus se revela na vida comum. A Confissão Belga, é um texto reformado famoso, seu artigo 2º, diz assim: nós o conhecemos, falando de Deus, por 2 meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro. Visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Isto é, seu eterno poder e sua divindade, como diz o apóstolo Paulo. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens a torná-los indesculpáveis. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Então, como é que a gente conhece Deus e as coisas de Deus? Existe um Deus que se revela na sua palavra, mas há um Deus que se revela no vulgar. Há um Deus que revela algo sobre si e sobre as coisas através daquilo que ele criou. Nós temos um autor com 2 livros. Não, não é esse não, peraí, eu errei, calma aí. É aqui. A gente tem, essa piadinha sempre funciona. Eu sou cearense, gente, eu não sei falar sem... Metade das coisas que vocês riram não era piada, entendeu? Eu só tô falando normal, né? Mas eu sou cearense e parece já que eu sou Tom Cavalcante, né? Eu tenho isso. Mas eu acho que essa era a única piada que eu tentei fazer de verdade no negócio todo. A gente tem um único autor, Deus, que escreve 2 livros. Ele escreve a sua palavra e ele escreve a criação. Ele nos dá informações sobre si de forma, claro, mais óbvia, clara, direta, a única fonte sobre a fé e sobre a piedade. Mas Deus também criou a existência. A ideia de ordem da natureza e ordem da graça, a ideia de um mundo acima, etéreo, maior e espiritual, e um mundo terreno que é separado, isso não existe. E não existe porque o mesmo autor da Escritura é o autor do barro. O mesmo autor de Romanos é o autor da cadeira, é o autor do pâncreas, é o autor do vento, é o autor da placa tectônica, é o autor da estrela. O mesmo autor que escreveu o Antigo e Novo Testamento é o autor que, pelo poder de sua palavra, criou tudo o que há à nossa volta. Nós tocamos em criação de Deus. Nós tocamos em palavra de Deus. Nós existimos como algo que Deus fez. Claro que a Escritura é o que nos ajuda a entender o mundo, mas nós entendemos sim o mundo através da Escritura. A Escritura é a cartilha gramatical da linguagem divina, que nos instrui com clareza nos padrões de sentido e nas regras pelas quais somos capacitados a ler tudo mais. Ele diz que, na verdade, a Escritura nos manda ler o mundo dessa forma. Onde é que eu tenho que apontar? É para lá. Olhai as aves do céu, disse Jesus. Olhai os lírios do campo. Vai ter com a formiga, disse o autor de Provérbios. Há lições divinas nos campos e sementes, na areia e na rocha, nos odres e nas figueiras. Assim, devemos, como diz Calvino, procurar ler a criação com os óculos das Escrituras. A gente encontra Jesus nos ordenando fazer teologia a partir da natureza também, a partir da existência comum, tirar lições do modo como as formigas trabalham. A gente aprende da parte de Deus a partir de tudo aquilo que Deus fez a nós. Alistair McGrath, no seu livro sobre teologia natural, ele escreve que Jesus usa sua resposta estética, assim como a de seu ouvinte, para um aspecto do mundo natural,
com o objetivo de gerar um senso de segurança em Deus, né, no argumento da parábola de Mateus 6:28, onde a gente pode confiar em Deus, que Ele suprirá as nossas necessidades, não por causa das promessas das escrituras hebraicas, nem por nossa experiência pessoal da provisão de Deus, mas por causa da generosidade de Deus com lírios e com passarinhos. Então, por causa daquilo que Deus faz com lírios e passarinhos, a gente encontra verdades acerca de Deus. Deus nunca deixou o passarinho morrer de fome, lírio é bonito que só peste. Eu tenho um jardinzinho lá em casa, tento fazer ele florescer, eu falho muito. Se Deus cuida de pássaro, se Deus embeleza planta, o que dirá do que Ele fará de nós? É por isso que Deus se revela nos céus. É por isso que há um conhecimento de Deus na natureza. Quando você olha para esse mundo à nossa volta, você entende que há um ser poderoso que criou isso tudo. Há um ser criativo que criou isso tudo. Há um ser bondoso que criou isso tudo. Por tudo de bom que a gente tira da natureza. Há um Deus severo que criou isso tudo. Porque Ele traz tempestades, trovões e furacões. Você encontra algo da parte de Deus quando você simplesmente olha para o mundo comum, para a vida normal. Há um aspecto das parábolas que está muito longe de receber a atenção que merece. O simples fato, evidentemente incontestável, de que Jesus, conforme apresentado nos evangelhos e acolhido pela igreja, remete ao mundo da natureza como meio de revelar o reino de Deus. Há uma teologia natural a ser descoberta no ensinamento de Jesus. Fica evidente que Jesus usou a natureza como meio de nos ensinar sobre o reino de Deus. Então, quando a gente entra nesse debate todo, mas existem as coisas da natureza e as coisas da graça. Existe o reino do normal, do comum, e existe o reino daquilo que é de Deus. Veja, isso não é verdade nem mesmo no modo como a gente pensa Deus. Porque o mesmo Deus que escreveu a Escritura é o Deus que lhe deu a existência, para que você possa ver Deus na existência. Ver Deus na vida comum. Aprender de um mundo que Deus criou. A gente olha para o mundo à nossa volta e só vê o pecado, só vê Satanás, só vê as coisas das trevas, mas há um Deus que permanece fiel, guiando e continuando sustentando todas as coisas pelo poder de sua voz. Um Deus que não foi embora. Um Deus que não é encontrado apenas no Santo dos Santos do prédio religioso. Mas é um Deus que se revela na faculdade. Um Deus que se revela no cinema, que se revela na música, que se revela nos filhos. Sabe por que eu fui pro seminário? Porque eu assisti um filme. Eu vi um filme chamado V de Vingança. Eu fazia ciências contábeis na Federal. E eu pensei, meu Deus, eu quero ser pastor, mas eu também não quero passar fome. Eu estou fazendo ciências contábeis na Federal, vim da miséria absoluta, era pobre que só uma moléstia. Estou ganhando aqui meus R$360 como bolsista da faculdade, que eles davam dinheiro para quem era muito pobre. Para mim era um dinheirão, até doido, 360 conto. Dava até para sair para namorar. Na faculdade tinha que pagar, se fosse pro seminário, não tinha dinheiro. Quem pagou minha matrícula foi um amigo meu de 16 anos que pegou o dinheiro do pai, que o pai deu para ele, obviamente, e foi me ajudar a pagar a matrícula da faculdade, do seminário. Eu estava lá nervoso, assistindo meus filmes para me consolar. Aí aparece o V de Vingança lá. A personagem lá, chamada a Eve, pergunta: como é que você sabe que destruir o parlamento vai fazer com que as coisas melhorem? Ele responde: não existem certezas. Apenas oportunidades. Eu olhei aquilo e disse: fala, Deus. Quase dei uma né? Sabe como eu fui para o ministério? Como eu fui ser missionário? Foi ouvindo a música do Engenheiros do Havaí. Tem quem ame e quem odeie, né? Acho que o pessoal que odeia balançou a cabeça com lá. Eu não vou olhar, não. Aí eu estava no meio do seminário, trabalhando, tentando não morrer de fome, querendo casar. Eu disse: Deus, tem a obra missionária aqui, tem a missão que eu faço parte, preciso de alguém de tempo integral, eles não têm nem dinheiro para pagar alguém. O que é que eu faço? Aí eu tomando banho, nunca vou esquecer. Estava tomando banho, com o meu notebook aberto, que eu comprei com o dinheiro que sobrou da bolsa, ouvindo música, que naquela época ninguém tinha smartphone para ouvir música no banho. Eu levava o notebook e deixava aberto na privada, tocando as músicas que eu baixei ilegalmente, acho que no Casar, se duvidar, não tinha Spotify naquela época. Metade da galera sabe nem do que é que eu tô falando, né? Como é que assim, baixar a música? Isso existe. Aí o Engenheiro do Havaí cantou assim, ó: na falta de algo melhor, nunca me faltou coragem. Se eu soubesse antes do que eu sei agora, eu erraria tudo exatamente igual. Eu disse: dei aquela, né, canção. Eu encontrei verdades sobre coragem, sobre arriscar, sobre tomar decisões de autores, talvez odeiem Deus. Gente, talvez seja ateia,
sabe? Eu sei lá o que é que quem escreveu V de Vingança pensa sobre Deus. Eu sei lá qual é a fé do Humberto Hessing, eu não entendo nem o que ele me fala. Avalie qual é a fé dele. O que eu sei é que Deus fala. E o Deus que fala na Escritura é o Deus que fala na canção. É o Deus que fala através da arte, é o Deus que fala através da nuvem, é o Deus que fala através da mídia, através do marketing, através das relações humanas, através de uma série de informações que são colhidas e transmitidas pela tradição, e pelos pais, e pelas tias, e pelos avós, e pelos filhos. Deus continua se expressando. E quando você abre um livro de um ateu na faculdade, você pode encontrar, veja só, verdade de Deus ali. Em momentos de verdade, onde o ímpio, sem querer, tropeça e fala uma coisa verdadeira. Talvez o livro de Provérbios seja isso, sabia? O livro de Provérbios é talvez uma coleção de provérbios de várias pessoas que foram catalogadas por Salomão. E a ideia é que talvez nem todos aqueles que compuseram provérbios eram crentes. Daqueles que falam, a gente não sabe quem foi que falou cada um daqueles provérbios. Alguns eram de Salomão, outros eram de pessoas que a gente não sabe nem quem é. E Deus escolheu falar através daquilo ali. Deus escolheu nos instruir através de tudo aquilo. Se você olha para o Salmo 19, de 1 a 4, você lê que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Se você lê o Salmo 8, diz, quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Deus fala na natureza e na criação. O Wesley McGrath vai dizer que se os céus realmente proclamam a glória de Deus, isso significa que algo sobre Deus por meio deles pode ser conhecido, que a ordem natural é capaz de revelar algo do divino. Deus fala. Claro que essa fala de Deus na criação não é tão perspícua, esse é o termo teológico formal, do que a Escritura. A ideia é que a Escritura é fácil de entender. Qualquer um de nós pode lê-la e entender a revelação da palavra de Deus. O texto da natureza, por outro lado, é algo que cobra uma interpretação, uma leitura, uma capacidade de entender o que Deus está dizendo ali. A gente não acha, claramente, que a revelação de Deus na criação é idêntica ou igual à revelação de Deus na palavra. O que a gente está querendo entender é que Deus ainda se revela na criação e a partir daquilo que nós recebemos da palavra, a gente faz teologia para a criação e recebendo algo de Deus na criação, a gente julga a vida comum, a vida vulgar, a partir daquilo que é dito na palavra de Deus. Deixa eu pular alguns slides, já resumi algumas coisas que a gente falou agora, só algumas repetições. Mas deixa eu entrar aqui no God in the Dock do C.S. Lewis. Ele fala sobre olhar para a teologia e sobre olhar com a teologia. E é isso que eu quero motivar em vocês. A ideia é de que a gente não está olhando apenas para a teologia e tentando entender as coisas difíceis da Bíblia, as grandes questões dos teólogos do passado, a communicatio idiomatio, o pressuposicionalismo, o supralapsarianismo, esses negócios que você vai para o seminário e vira um chato falando dessas coisas e ninguém entende o que você está dizendo. A gente não está olhando para a teologia e a gente não vem para a Bíblia, a gente não vem para a Escritura, a gente não vem para os cultos, a gente não vai para o seminário, a gente não compra livros apenas para olhar para a teologia. Olhar para a teologia é coisa de teólogo e de pastor. Você, como um cristão normal, na vida comum, você está preocupado em aprender teologia para olhar com a teologia. Ele diz o seguinte, que eu estava hoje num depósito de ferramentas escuro. E olha a imagem que ele compõe para a gente. O sol brilhava lá fora, o depósito de ferramentas estava escuro. E pela rachadura do alto da porta entrou um raio de luz. Já viu esse cenário, né? Você acorda de manhã, pela frestinha da janela, aquele raio de luz, você vê até a poeirinha ali, né? E pensa, eu estou respirando isso, né? Aquela poeirinha que você vê ali na luz. De onde eu estava, aquele facho de luz com os pontos de poeira pairando nele, era a coisa mais impressionante ali. Tudo mais era quase preto como carvão. Eu estava vendo o raio, mas não vendo as coisas por meio dele. Então todo o resto fica apagado, você vê só aquela fresta de luz que entra, que no caso da ilustração é a revelação da Escritura, da palavra de Deus para nós. A gente olha para ela. Então me mexi de um jeito que o raio incidiu em meus olhos. Imediatamente, todo o quadro anterior desvaneceu-se.
Eu não via mais o depósito, nem, acima de tudo, raio nenhum. Ao contrário, via por meio de uma fenda no alto da porta folhas verdes moverem-se nos galhos de uma árvore lá fora. E além disso, 90 e poucas milhas adiante, o sol. Olhar para o raio e olhar com o raio são experiências muito distintas. Então, quando a gente pensa em cristianismo vulgar, nós estamos pensando não simplesmente em continuar vivendo a nossa vida olhando para a incidência de luz da teologia. A gente está preocupado em olhar através da incidência de luz que vem de Deus na teologia, para que a gente veja o mundo através das lentes do Evangelho. Isso é cosmovisão cristã. Isso é olhar para o mundo a partir da revelação de Deus e daquilo que Deus nos entrega na sua palavra para interpretar a realidade. Você não vem para a igreja para entender coisas espirituais. A ceia é assim. Governo de igreja é assim. Ceia é assim. Oração é assim. E pronto. Não. Você quer olhar para o mundo, para a sua vida comum através dessa revelação. Você quer mover a sua vida comum através da revelação. O John Ruskin, um poeta muito antigo, escreveu dizendo que ver claramente é poesia, profecia e religião, tudo isso em um só ato. Quando a gente tenta ver as coisas a partir da fé, a gente está fazendo poesia, profecia e religião ao mesmo tempo. A gente está compondo beleza, revelação e contato com Deus. A partir do momento em que a gente tenta olhar para o mundo de forma total, a fé fica mais bela. O cristianismo faz mais sentido. Para de ser uma coisa que você vem para a igreja e ouve, e parece que não muda em nada a tua vida. Porque tu está olhando para a luz. Você não está olhando através da luz. Você está simplesmente vendo a frestinha que cai ali num culto de domingo. Você ainda não entrou e mergulhou na revelação de Deus na palavra para que você possa interpretar e ver cada detalhe da sua existência através daquilo que Deus te diz e toca no teu interior através da revelação da Escritura. Dostoiévski já escreveu nos Irmãos Karamazov: ame toda a criação de Deus, ela inteira e cada grão de areia nela. Ame cada folha, cada raio de luz de Deus. Se amar tudo, perceberá o mistério divino nas coisas. Há um Deus que mostra e que revela o seu mistério divino em cada um dos detalhes da criação e que na faculdade, na vida acadêmica, como pai, como profissional, como filho, como alguém que troca óleo de carro, como alguém que está envolvido com coisas acadêmicas muito sérias e profundas, tudo isso pode ser lido a partir da palavra de Deus, encontrar respostas na palavra de Deus e pode fornecer respostas a perguntas que a palavra de Deus dá algum caminho de resposta, mas que espera que nós possamos continuar construindo a partir da Escritura. Verdade sobre o que é o homem, sobre como melhor criar filhos, sobre como melhor fazer embaixadinha. Deus traz verdades na criação e apenas homens cheios da palavra de Deus, apenas mulheres mergulhadas na Escritura, podem fazer ciência de uma forma que o mundo não consegue. Às vezes a gente falha, porque do lado de cá, dos teólogos, o nosso jeito de criar a cosmovisão cristã, de responder para o cristianismo vulgar, é meramente a teologia bíblica. É o que eu faço. Eu fiz uma pós em economia. E minha dissertação, eu publiquei, meu TCC, pós não tem dissertação. No meu TCC eu escrevi alguma coisa que ia ser meu TCC, aí eu mudei, escrevi outra coisa, mas eu tinha escrito antes uma teologia bíblica do preço justo. Aí eu fui no Antigo Testamento, o conceito de justiça, Novo Testamento e tal, publiquei um paper, olha que legal, uma teologia do preço. Você acha que algum economista consegue usar isso? Nunca. O cara lê e diz, legal, eu sei o que a Bíblia pensa sobre preço justo. Agora, quem é que consegue pegar isso e dar respostas às questões de taxa cambial, a questão de juros, aí a questão de quanto o governo se mete aqui e acolá? Isso é uma construção que é feita a partir da teologia bíblica, não para na teologia bíblica. Do lado de cá, a nossa missão é fornecer teologia bíblica para a vida comum. Mas do lado daí, a falha está em não usar a teologia bíblica e fazer teologia para a vida comum unicamente a partir das informações da vida comum. Então você aprende na faculdade, você fica com a informação da faculdade e você reproduz no seu mercado profissional. E você não volta para ver o que a palavra de Deus tem para dizer e constrói para além disso. Isso, para usar termos um pouco mais difíceis, mais complexos, pular aqui também, a gente está falando sobre o momento vertical de significado e o momento horizontal de significado. Essa é a coisa mais difícil que eu quero que você lembre hoje, tá? O que é um momento vertical de significado? É quando a gente está comparando as coisas e Deus. É teologia bíblica. Existe uma verticalidade no conhecimento.
Então eu estou comparando coisas com Deus. Então eu digo, alguém me diz, você não pode bater no seu filho. Essa pedagogia já falou que blá blá blá. Beleza, o que é que Deus diz sobre isso na sua palavra? Eu leio o livro de Provérbios, eu chego a uma conclusão e tudo mais. Agora, por outro lado, existem momentos verticais de significado, onde eu comparo coisas com coisas. Alguém me diz, aumentar a taxa de juros vai ser muito bom, porque vai resolver isso e aquilo na economia. Peraí, mas aconteceu isso no país tal? Não aconteceu, tal, mas esse dado aqui, e você começa a comparar informações sobre a vida comum a informações da vida comum também. O processo de responder a partir da palavra de Deus para a nossa vida comum é um processo de sempre confluir momentos verticais e momentos horizontais de significado. Onde a gente não está simplesmente preso na ordem da natureza, do que é horizontal, mas a gente também não está sacado para o mundo das ideias e discutindo só as coisas verticais. A gente está o tempo inteiro integrando essas duas ideias. O que é que a palavra de Deus me revela sobre isso? O que é que eu encontro na inteligência, na natureza, nas ciências acerca disso? Onde é que essas coisas entram num ponto comum? Onde é que elas se contradizem? Onde é que elas simplesmente não se tocam? Eu tenho que, então, ser inteligente nas duas áreas para saber o que é que Deus onde é que Deus está se revelando. A gente tem que saber pensar para a vida, também a partir da vida, mas usando a palavra de Deus como um fenômeno de realidade e interpretação para todos nós. Já está ficando um pouco longo? Deixa eu pular aqui mais algumas coisas. Eu achei que eu ia falar menos, eu sou meio lesado mesmo. Mas vamos aqui. Então deixa eu dar um exemplo mais bonitinho para vocês aqui. Eu vou desenhar para ver se você entende, certo? A gente tem Deus. Show! Aqui é tranquilo, aqui é seguro, né? Tem Deus. E tem a cosmovisão cristã. Essa forma de tentar construir saber para a realidade, para o mundo vulgar, a partir da palavra de Deus. E é um Deus... eu devia estar clicando aqui, né? Pronto. E é um Deus que fala para a construção da cosmovisão cristã. Olha que maravilha, certo? Mas a gente tem duas áreas na nossa existência, né? A gente tem a área da criação e a gente tem a área da revelação, onde há um Deus que criou as coisas e há um Deus que revela as coisas na sua palavra. E a gente tem, no meio do caminho, a aplicação da redenção. Quando Deus aplica em você a salvação, o que aconteceu? Você tem aquilo que é espiritual entrando em total contato com aquilo que é natural. A sua existência tem um contato direto com a revelação sobrenatural da parte de Deus. Na criação, a gente tem muitas coisas, né? Você pensa na lógica, no uso dos sentidos, em reproduções de padrões. Eu botei reprodução de padrões 2 vezes para reproduzir o padrão, mas foi sem querer, certo? Você tem o método científico, você tem formas de encontrar conhecimento através das coisas da criação. E você tem a revelação. Na revelação, você tem o cânon bíblico, a teologia bíblica, teologia histórica, sistemática, exegese e tudo mais. Essas duas coisas se tocam e se retroalimentam. A gente encontra verdades da criação que dá informações úteis para o modo como a gente pensa a Bíblia, teologia e palavra de Deus, da mesma forma que a gente tem informações da palavra de Deus que dão conhecimento para a existência comum. Como é que isso funciona, por exemplo? Todas essas informações aqui da área de uso dos sentidos, reprodução de padrões, método científico, ajuda a gente na exegese. Como é que eu sei que uma palavra no grego significa isso e não outra coisa? É um método puramente lógico, racional. Como é que eu componho uma gramática a partir do uso pragmático da linguagem no grego? Você não tem gramática grega enquanto o grego koiné existia. Você tem outra coisa. Então como é que eu componho uma gramática a partir da fenomenologia da linguagem? Então tem todo esse processo que é científico, que vai me dar informação para a exegese, para eu entender a palavra de Deus. E aí eu tenho o contrário também. Eu tenho a teologia sistemática me dando informações sobre técnicas psicológicas, por exemplo. Eu uso antropologia bíblica para me falar a verdade sobre o homem, que eu vou importar para a clínica sim. O CRP que se dane. Eu vou trazer e vou importar porque eu sou um cristão psicólogo. Eu não posso ser um psicólogo cristão, mas eu sou um cristão psicólogo. E como cristão eu não sou neutro. Por que o pessoal pode ter lá no Instagram psicólogo feminista e não dá nada? Eu boto psicólogo cristão, você volta te prender. Né? A gente tem uma perseguição horrível, aí você vai pensar a partir da palavra de Deus e dizer, a Escritura diz isso sobre o que é o ser humano. E eu vou pressupor isso tudo já como um dado para começar a construir minhas interpretações e intervenções psicológicas. A gente pode pensar também, aqui já é outro desenho, em termos da pirâmide de Erickson. Millard Erickson escreveu uma teologia sistemática, saiu em português pela Vida Nova, e ele fala sobre, e aqui eu estou caminhando já para o encerramento, a gente tem uma pirâmide de formas de encontrar informação e conhecimento
sobre a realidade. Na base, a gente tem as afirmações diretas da palavra de Deus. Coisas que a Bíblia diz claramente. Jesus é Deus, o homem é pecador, Jesus é a única forma de ser salvo e tudo mais. A gente tem implicações diretas da Escritura. São coisas que a Bíblia não diz claramente, mas que ela diz com clareza o bastante para a gente implicar aquilo, como, por exemplo, a doutrina da Trindade. A gente tem a Bíblia dizendo que Jesus é Deus, em outro lugar trata o Espírito como Deus, em outros momentos colocam os três como de mesmo valor, colocam os três como pessoas diferentes, mas como o mesmo Deus. A gente junta essas várias informações que são afirmações diretas e faz uma implicação clara. Existe uma Trindade, com Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas e um Deus só. Então, implicação direta da Escritura. Existem implicações prováveis que surgem. Mas aí a gente vê que em João, Jesus diz que vai enviar o Espírito. Se ele vai enviar o Espírito e foi enviado pelo Pai, então a gente crê que o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho, o Filho enviado pelo Pai. É uma implicação provável ali, com base em algumas informações que a gente tem. Existem conclusões indutivas do se, logo. Né? Mas se isso, então logo a gente faz aquilo. Existem conclusões que são inferidas, que já é um chute que a gente vai dando ali. Rapaz, eu acho que talvez... Né? E tem as questões inteiramente especulativas, né? Quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. Né? A gente tem esse vasto processo de discutir teologia e tentar pensar revelações da palavra de Deus. Mas a gente faz isso na teologia sistemática. Mas a gente também tem que fazer isso na política. O que a Escritura fala claramente sobre o governo? Sobre o Estado, sobre o tamanho do governo, direita, esquerda, sobre presidencialismo, divisão de poderes. O que a Escritura fala diretamente? O que eu posso implicar da Escritura? O que é provável? O que é indutivo, inferido? O que é que já sai da esfera da teologia bíblica? E entra na esfera de um conhecimento científico que eu vou compor a partir da criação. Como é que eu penso educação? Como é que eu penso economia? Como é que eu penso filosofia? Como é que eu penso psicologia? Não é? Como é que eu penso medicina? Não é? Todas essas coisas são importantes para a gente fazer teologia para a vida vulgar. Eu quero encerrar com essa citação do What is Christianity, do famoso Graham Mahon. Ele diz que Deus geralmente exerce o seu poder de salvação em conexão com certas condições anteriores da mente humana. E somos nós que devemos criar, na medida do possível, com a ajuda de Deus, essas condições favoráveis para a recepção do Evangelho. Geralmente as pessoas acreditam em Jesus crendo que, às vezes, que existe um Deus, que a Bíblia revela alguma verdade, de que existiu um homem do passado. Existem coisas que a pessoa meio que acredita antes. Quando você vai pregar o evangelho na universidade, alguém vai dizer, você vai falar de Jesus, o cara diz, mas eu acho que ele nem existiu. Não, mas tá aqui um texto histórico, mas quem disse que dá para conhecer o significado em um texto? Você nunca leu, não? Derrida? Vai lá ler o Grammatology, ele fala que todo texto é um esforço para tentar se colocar sobre alguém, dominar alguém. Como é que você crê nisso aí? Mas tem a morte do autor. Mas está aqui. Mas não existe nem realidade, meu querido. É tudo uma projeção do cérebro. Você começa a cafungar e parece que as pessoas não têm sequer um paradigma para permitir a conversa. Isso foi uma das grandes sacadas do diabo para dificultar o processo de pregação do evangelho. Porque às vezes é fácil, você vai pregar o evangelho, a pessoa acredita em Deus, na Bíblia, em Jesus, que Jesus é Deus, só não comprometeu a vida. Às vezes o cara não acredita nem que existe realidade, que é tudo uma matrix. Somos cérebros num tubo de ensaio com eletrodos, criando a possibilidade de realidade. Quando a gente começa a pensar teologia para a vida comum, para a vida vulgar, para a existência normal, a gente está pensando em uma teologia que fornece para as pessoas ambientes comuns de significado para a gente poder conversar, para a gente poder chegar num ambiente de pregação do evangelho. Quando alguém olha para mim e vem me dizer, não, Iago, eu não acredito na palavra de Deus, não, mas acredito que usar drogas vai me deixar mais perto e fazer eu conhecer o Senhor. Ter um conhecimento de neurociência vai te ajudar a poder dizer, não, cara, mas droga não só faz tirar ali as barreiras do teu sistema límbico, é um incentivo que vai surgir ali na tal área do teu cérebro, que vai afetar a tua alucinação, não te conecta com Deus de jeito nenhum. Não tem nada a ver, é um processo científico está aqui. Você começa a dar para as pessoas meios e conhecimentos e informações que talvez ajudem no processo de pregação do evangelho. Eu conversando com um colega formado em história, ele disse, cara, eu estou lendo aqui sobre o cristianismo, entendo que o cristianismo é uma religião realmente importante para a sociedade, criou o Ocidente. Mas e Deus? A história de Deus aí no cristianismo, como é que é? Eu disse, cara, tu é da história, né? Sou. Como é que você analisa um documento histórico como válido? Isso. Pode fazer isso com o Novo Testamento?
E quando você abre essa porta, você tem um conhecimento que você vai aplicar para a pregação do evangelho, para a compreensão das coisas, o que você consegue é entrar na vida comum das pessoas. Você para de ser aquele cara esquisito. Você para de ser aquele cara que só sabe falar de assuntos estritamente teológicos. E você consegue falar da vida comum a partir daquilo que você entendeu de teologia. Claro que às vezes o problema é o oposto. A gente só não sabe falar nada de teologia. A gente só sabe falar dos assuntos da vida comum. A partir da vida comum. O mundo nos ama e nos aceita. Porque nós somos iguaizinhos a eles. Mas quando a gente consegue integrar as coisas, então, meus queridos, a gente tem meios mais fáceis de pregar o evangelho e de trazer o evangelho para a nossa vida. As ideias falsas são os maiores obstáculos à recepção do evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e, no entanto, conseguir apenas ganhar um retardatário aqui e ali. Se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação ou do mundo seja controlado por ideias que, pela força inabalável da lógica, impedem que o cristianismo seja considerado algo além de uma ilusão inofensiva. Se nós sairmos do nosso cativeiro cultural, como diz a Nancy Pierce, se nós começarmos a entender que Deus nos chamou também para a vida vulgar, também para a vida comum, para a vida normal, para a vida do dia a dia, e que nós podemos levar a palavra de Deus nesses contextos, que nós podemos transmitir do Senhor nessas circunstâncias, integrando a fé, vivendo em santidade, dando respostas a partir da palavra em ambientes acadêmicos, a gente consegue pregar o evangelho. Eu nunca tive oportunidades de pregação tão claras e tão pungentes do que quando eu comecei a escrever sobre economia. E o pessoal me chamava para falar de economia. E eu falava de Jesus. Aí eu falava de economia, começava ali com um negócio de economia, só para achar uma desculpa para meter o evangelho no meio. Sabe por que eu escrevi sobre preço justo? Porque eu pude publicar em uma revista acadêmica de economia toda a discussão sobre o conceito de justiça de Deus em Paulo e Romanos. E tem um parágrafo inteiro só explicando o evangelho, faltou um apelo no final. Mas falando de economia. Minha dissertação, meu TCC de verdade, foi sobre utopia política, na minha pós-economia. Falando sobre como as utopias políticas pós-iluministas eram representações de religião, de impulso religioso. Eu tinha um amigo agnóstico na minha pós. E eu mostrei o texto da dissertação para ele, eu publiquei na revista também. Ele leu, e depois de uns meses ele me chamou para conversar. Ele disse: Iago, quando eu li o seu artigo eu entendi que eu era um religioso. Eu entendi que, na verdade, eu tinha transformado a política em Deus. E aí eu comecei a ler a Bíblia. O que está aqui dentro de mim, eu não sei chamar de outra coisa senão fé. É um paper acadêmico, numa revista de economia. Mas se quando a gente começa a pensar a vida comum a partir da palavra de Deus, a gente tem meios de introduzir a palavra de Deus em ambientes que normalmente nós não introduziríamos. Iago, você diz isso porque você não conhece meu contexto acadêmico. Não, mas eu conheço homens e mulheres ao longo de todo o Brasil que aproveitaram os contextos mais absurdos para simplesmente serem quem eles são. E sendo quem são, não conseguiam ser outra coisa. Eles eram cristãos. Então eles pregavam. Então eles achavam oportunidade de transmitir o evangelho. E quando eles não participavam das mesmas coisas, eles conseguiam impactar. Eles conseguiam pregar. Eles conseguiam ensinar. Eles conseguiam construir teologia para a vida vulgar. Para a vida comum. Para a vida normal. Se essa conversa que a gente teve agora pelo menos nos motivar a isso, então minha vinda do Ceará para cá valeu a pena. Vamos orar a Deus, pedir para que Ele nos ajude, para que a gente possa ser motivado por Deus a construir pensamentos da palavra de Deus a partir da existência. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque a tua palavra é a verdade, porque a Escritura é maravilhosa e ela nos devolve a existência. O Senhor orou pedindo para que nós não saíssemos do mundo, mas que fôssemos livrados do mal. Então, que o Senhor nos livre do mal do pecado, nos livre do mal de Satanás, nos livre de um mundo que nos chama a ser iguais a eles, mas que o Senhor nos coloque como embaixadores em terra estranha, pregando o teu evangelho, transmitindo a tua verdade a um mundo que é ignorante da palavra de Deus. Não nos permite cair em nenhum dos extremos, Senhor. Não nos permite sermos meros teólogos escondidos num culto de domingo. Não nos permite sermos mundanos, que não aplicam a palavra de Deus à existência. Nos faz sermos homens e mulheres centrados na palavra, preocupados com a vida normal, que podem integrar a verdade de Deus às verdades da existência. Nos faz pregadores, nos faz missionários, nos faz teólogos para a vida comum, para que assim possamos impactar esse mundo com verdades que provêm do teu evangelho. Se nós oramos no teu santíssimo nome, amém.